a partir de hoje, a Itatiaia leva ao ar uma série de reportagens especiais sobre o cenário do feminicídio em Minas. O estado é o segundo do país com maior número de vítimas, com quase 2 feminicídios a cada 100 mil mulheres, conforme levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 88% das mulheres vítimas desse tipo de crime em Minas não tinham denunciado o agressor antes. Bom, eu e minha mãe tinha uma relação muito de amizade. A gente era muito próxima uma da outra, a gente compartilhava muitas conversas, muitos momentos. Sempre buscava me dar bons conselhos que talvez ela não seguia, mas queria que eu seguisse. Eu sinto muita falta disso, ela era minha melhor amiga. É muito triste não ter ela, é muito doloroso esses 2 anos que aconteceu tanta coisa na minha vida, não poder compartilhar com ela, não poder falar como foi meu dia ou não poder contar a novidade que aconteceu. É um vazio, literalmente, porque mesmo tendo pessoas perto pra gente poder conversar, contar e também ficar feliz juntos, mas nada se compara com a presença que minha mãe fazia, com a diferença que ela fazia na minha vida. Yasmin Cândido Ferreira, de 19 anos, é filha de uma das 1.440 mulheres que foram vítimas de feminicídio em 2022. 2 anos depois, agora, nesse último mês, o assassino foi condenado a 23 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado. Conforme a denúncia, Brenda Cândido sofreu uma emboscada e foi executada a facadas e depois teve o corpo carbonizado. Um levantamento feito pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar revela que 94% dos casos de assassinato de mulheres que foram a júri resultaram na condenação dos acusados. Os dados fazem parte da pesquisa Cenário de Feminicídios em Minas Gerais, referente aos anos de 2021 e 2023, que mostra também que apenas 12% das mulheres vítimas de feminicídio tinham uma medida protetiva de urgência. A promotora Patrícia Bicucchi alerta que é importante que a mulher reaja no primeiro episódio de violência. No ano de 2021, Minas Gerais foi o estado da federação com o maior número de feminicídios. Em 2022 e 2023, nós ficamos na 2ª posição. Em 44% dos casos, os autores foram presos em flagrante delito. Isso é importante, é uma prisão imediata, numa lógica de dar uma resposta imediata a uma crueldade que é o feminicídio. Ô, doutora, a gente está falando aí do crime, é o que a gente não quer, né? Mas existem alguns mecanismos e é preciso que as mulheres acessem, né? É possível falar a dificuldade? Porque eu vejo muito, né, no dia a dia, as mulheres não procuram a justiça ou porque tem medo ou porque não acreditam que vão ser mortas. Tem ainda as que dependem economicamente, não é, do agressor, se preocupam com os próprios filhos. O que a gente precisa pensar é que o feminicídio, ele é uma morte evitável, porque as mulheres morrem dentro de casa pelas mãos dos seus parceiros ou ex-parceiros. Dificilmente um feminicídio acontece de um dia para o outro. Ele é um somatório de violências. Começa com a violência moral, violência psicológica, um empurrão, um ato de controle, até que há o ápice dessa violência com a morte. É muito importante que a mulher reaja no primeiro episódio de violência. Pelo menos que ela enxergue essa violência e não mais a aceite. Ela precisa ser fortalecida, apoiada para conseguir romper com esse contexto de violência. E esse é um outro problema, a mulher enxergar que ela está sendo vítima? É um problema sim, porque a gente romantiza ações de controle, de limitação da autonomia da mulher, muitas das vezes são tidas como natural. Não, meu marido não é que ele não goste de mim, ele tá muito nervoso, ele pediu para eu não usar essa roupa, eu não vou usar, eu quero paz na minha casa, é o pai dos meus filhos. E aí a mulher não vai enxergando que muitas das vezes ela se isola da própria família, dos seus amigos e fica presa numa teia perigosa. Enquanto as pesquisas vêm demonstrando aumento no número de feminicídios, os filhos dessas mulheres têm agora que conviver com a ausência daquela que, como ninguém, sabia ouvir, confortar e vibrar com as conquistas.
com tudo que aconteceu, eu ainda tô me redescobrindo. Eu ainda não ainda tá sendo uma fase de readaptação, ainda tá sendo uma fase de, tipo assim, entender tudo. É ainda muito bagunçado, assim, na minha mente sobre isso. A gente pensava juntos também sobre o meu futuro, por exemplo. Eu lembro de uma vez que a gente tava subindo um morro daqui de casa, e aí ela tava, daqui a pouquinho você tá fazendo 18, hein? Vai tirar as carteiras e tal. E isso aconteceu. E ela não pôde estar aqui pra ver, ficar feliz comigo, não pôde ficar orgulhosa de mim. Faz falta não poder conversar, desabafar. Ela conseguia te ouvir, ela queria o nosso melhor e almejava o nosso melhor. Isso faz muita falta. Repórter Amanda Antunes.